Pensamento dedutivo, pensamento indutivo. Será que isso nos ajuda? Será que pensar nessas duas classificações de pensamentos nos ajuda, seja no cotidiano, seja para a interpretação das Escrituras? Bem, eu gosto muito do texto que o Senhor nos diz: o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Já falamos disso aqui com mais detalhes no outro vídeo, e como nós sempre tentamos trazer algo da Bíblia, juntando com algo da psicologia, da psicanálise, hoje não vai ser diferente. Como eu estou nesse momento fazendo estudos sobre a área da mente que tem a ver com razão, pensamento, hoje nós estaremos olhando dois textos bíblicos que têm a ver com isso. Um está na primeira aliança, o outro na segunda aliança. E aí nós vamos ver como que em tempos tão distantes um do outro, ainda assim o ser humano pensa mais ou menos do mesmo jeito, pode ter os mesmos equívocos. Nós estaremos lendo em 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, e estaremos lendo no livro de João. Vou ler primeiro do livro de Samuel. O que acontece nessa história aqui é que o profeta Samuel é chamado por Deus para ele ungir um rei substituto de Saul, porque embora Saul esteja no trono e ele ainda vai ficar por mais uns 38 anos, desde o seu segundo ano Deus já ficou zangado com ele porque ele fez besteira. Assim, ele está no trono, mas Deus diz: Samuel, vá ungir o próximo rei. E este rei, que nós já sabemos que é Davi, este rei ficará ainda por muitos anos se preparando até assumir o reinado pós-Saul. Eu vou ler primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. É o momento em que Samuel já está na casa de Jessé, e ele vai lá porque Deus disse que é um dos filhos de Jessé que deveria ser ungido como rei. Quando Samuel chega, eu vou ler agora o versículo 5. 5 diz: Samuel diz na casa de quem lhe pergunta: é de paz a sua vida? Ele diz: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando Samuel, viu. Este verbo é muito importante nessa história. Então, ele está percebendo com a visão a Eliabe e disse consigo é lá dentro, na cabecinha dele: certamente, é muito interessante, quando estudamos a Bíblia, nós estamos diante de um advérbio de modo, e o mais importante aí é que esse advérbio diz certeza, é como se ele estivesse carimbando: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu vou ler de novo, porque aí tem aquilo que o assunto que nós estamos querendo para estudar sobre pensamento indutivo ou dedutivo. Samuel diz consigo mesmo, dentro dele, quando ele olha, quando ele vê Eliabe. Assim, ele está olhando, então, o que está aparente. O que está aparente? O corpo desse homem. Ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, na contraposição do Senhor, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência que você está vendo.
nem para a sua altura, que você está vendo. Porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o exterior, porém o Senhor o coração. Obviamente aqui o Senhor está dando uma ênfase sobre a interioridade, né, de Eliabe. O coração de Eliabe não era conforme o Senhor desejava que fosse, porém as primeiras coisas que o Senhor fala para Samuel não tem a ver com o interior, tem a ver com o exterior. Deus diz: Samuel, você viu, você olhou a aparência. Como é a aparência de Eliabe? Ele era alto, o Senhor diz com clareza. Não atente para a sua altura, altura, altura. Eu quero repetir para você, porque isso tem tudo a ver com o pensamento que será indutivo, o pensamento de Samuel. Agora vamos pensar, por que foi mesmo que Samuel disse para ele mesmo, com toda certeza é este o ungido, e Deus diz: não é, você está olhando para a altura. Por que será que Samuel olhou para a altura? Por que será que Deus diz que não tem nada a ver com a altura? Nós vamos agora para o capítulo 6, capítulo... Eu vou olhar aqui que eu acho que eu anotei errado. Capítulo 10, tá certo, capítulo 10. Eu li o 16, nós vamos voltar um pouco. E esse retorno é para nós olharmos o momento em que o Senhor vai nos apresentar o rei antes dele ser ungido, que é Saul, e vai mostrar também o momento em que ele já está ungido. Saul é escolhido rei, e foi Deus quem escolheu Saul. Depois nós vamos pensar por que ele foi escolhido. E quando ele, eu vou ler a parte 10, 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a sinalização do Espírito Santo a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, aí é muito interessante, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Ora, como é que está sendo feita uma seleção ali em Israel? E está sendo selecionada a tribo, aí cai na tribo X, que é de Benjamim, vai se selecionando famílias, e esse rapaz desaparece. Tem algum detalhe importante aí. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele está aí escondido entre a bagagem. Olha a palavrinha escondido. Este rapaz que foi indicado por Deus não estava ali. E Deus disse que ele não está porque ele se escondeu. Deus escolheu o homem para ser rei e esse candidato se esconde, obviamente. Ele não está aceitando ir para o trono. O que fizeram quando Deus disse que ele estava escondido? Correram e o tomaram dali. E estando ele no meio do povo, vamos lá, no meio. Tem um monte de gente, o povo de Israel está reunido para eleger o seu primeiro rei. E no meio desse povo, ele era o mais alto e ele sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Ou seja, quando se chegava aqui, a cabeça de todos os homens ficava aqui e Saul se destacava. Então, de longe você veria Saul. Agora imagine esse homem tão grande se escondeu porque ele não estava querendo ser rei. Então vamos olhar. O candidato é muito alto e ele foi escolhido.
este homem que era o mais alto, registra, ele era o mais alto e ele se sobressaía daqui para cima. Ora, quando Samuel vai agora para ele ungir o segundo rei, quando ele olha um homem alto, o que ele pensou? O primeiro rei era alto, e aí ele faz esta conclusão, que é o que nós chamamos, né, no português, de pensamento indutivo. O que é indutivo? Ele tem um elemento só, que foi um rei. Isso é uma coisa particularizada, é só uma pessoa. Então ele tem uma pessoa alta. Na hora que ele vai escolher a próxima, ele conclui equivocadamente assim: se o primeiro rei foi alto, então Deus só quer reis altos. Isso é um pensamento indutivo. Volto a dizer, o pensamento indutivo parte de particularidades para tentar generalizar. Mas o pensamento indutivo, ele vai nos deixar sempre com a possibilidade da dúvida. Será que porque o primeiro rei foi alto, será que o próximo rei também será alto? Será que se Deus quis o primeiro rei alto, ele está querendo dizer que todos os reis devem ser altos? Então, o pensamento indutivo vai nos levar a uma reflexão com interrogação. Será que seria algo para se tentar comprovar? Isso é o indutivo. Como é o pensamento dedutivo? O pensamento dedutivo parte do geral, de fora para dentro. Esse indutivo que nós estamos exemplificando agora com Samuel diante dos dois reis que ele tem que ungir, ele tem um elemento só, que é um rei, só um, e ele vai pensar que todos os outros serão. Então ele parte do particular, ele sai do particular e ele quer generalizar. O pensamento dedutivo é o contrário, você parte do geral para o particular. Assim, vamos para um exemplo de dedução. Eu deduzi. Quando é que nós de fato podemos deduzir? Quando você parte do geral. O geral, por exemplo, é assim: toda criança quando nasce, então, para onde é que os olhos dos médicos olham? Olham para o órgão genital. Não são os olhos que dizem quem nós somos quando nascemos, nem a boca, nem os dedos. É o pênis que é olhado pelo médico para estabelecer a primeira identidade do ser humano na face da Terra, que é sexual. Assim nós podemos dizer, olha, de modo geral, todo homem tem pênis. E isto é uma regra geral, isso é geral. Todo homem tem pênis. Aí eu digo, eu conheci sem o astrolábio. Conclusão, sem o astrolábio tem pênis. Isso é partir do geral para o específico. Quando o pensamento é legitimamente dedutivo, nós temos uma certeza, nós temos uma garantia. Quando nós passamos para a área espiritual, nós diríamos assim: toda pessoa que nasceu de novo, ela está salva. Eu conheci Francisca, nascida de novo. Conclusão, Francisca está salva. Partido geral, todo nascido de novo está salvo. Eu posso concluir que se Francisca nasceu de novo, logo, então, conclusão, ela está salva. Isso é o dedutivo que parte do geral para o específico. O contrário, que nós já falamos, só para enfatizar que nós vamos para um outro exemplo também de indutivo, eu parto do particular, do individual, querendo generalizar isso. E aí vai ser um equívoco enorme, porque o indutivo é pensamento da dúvida, da incerteza, a se buscar a comprovação. Já o dedutivo, você já parte da verdade. Se nós dissermos toda borboleta voa, isso é um fato,
eu tenho uma borboleta, então ela voa. E, obviamente, você não vai ter que, na hora de pensar isso, você pensar nas exceções. Ah, mas tem uma borboleta doente. Não, estamos falando de borboletas nascidas como eram para nascer, sadias. Toda borboleta voa. Se eu tenho uma borboleta, automaticamente ela voa. Nós vamos agora para João, no capítulo 5, e depois no capítulo 6, estamos falando de mente. O meu povo perece por lhe faltar entendimento. Deus quer que nós tenhamos o fluxo de pensamento, de raciocínio bem exercitado. A palavra diz que nós, quando formos falar da nossa fé, ela diz assim: para que vocês possam falar da razão da vossa fé. Razão, raciocínio. Temos que dizer algo com coerência. Obviamente, não é só isso que vale. Eu preciso que isso seja envolvido na unção do Espírito Santo. Mas, para que as pessoas entendam, é necessário que seja um pensamento coerente. João capítulo 5, nós já ministramos outro dia aqui sobre se Jesus só curou um no tanque de Betesda. Hoje não tem nada a ver sobre isso. Nós vamos para os versículos de 5 a 6. No tanque de Betesda estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Interessante você registrar agora o tempo. 38 anos. Ou seja, nós estamos diante de um homem que pode ter 39 anos. Se ele estava enfermo há 38, ele poderia ter 50, mas a Bíblia registra que ele estava enfermo há mais de 3 décadas. E aí Jesus cura este homem. E quando chega no versículo 14, Jesus o encontra, ele já está curado, e ele nem identificava que aquele que o curou era Jesus. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, já curado, obviamente, e lhe disse assim: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Estamos diante de raciocínios. Vou dizer de novo. O ex-paralítico, que parece que ele era paralítico, ex-paralítico de 38 anos e já curado. Eu falo com você agora, olha que já estás curado. Não peques mais. Para quê? Para que não te suceda coisa pior. Isto acontece no capítulo 5. Agora nós vamos para o capítulo 6, para o capítulo 9, quando vai haver uma outra cura. Eu vou ler os versículos 1, 2 e 3. O primeiro diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha, vamos juntar temporalidade? Aquele homem lá de trás, ele era idoso, digamos, de 40 para cima, provavelmente. Ele tinha 3 décadas de enfermidade. Aqui vai nos dizer que esta pessoa também tem muito tempo de doença, de cegueira. Porém, aqui nos diz algo que não é dito lá. Lá diz que ele tinha 38 anos de doença, mas nós não ficamos sabendo se aquela doença ele adquiriu aos 3 anos, aos 10 anos. A Bíblia só diz que ele tinha 38 anos de enfermidade. Se ele adquiriu com 10, não sabemos. Sabemos que ele já era adulto e que tinha quase 4 décadas de doença. Já este homem aí, e ele é adulto, e eu queria um versículo dos pais dele não querendo responder por medo dos judeus. Eles disseram assim: ele já tem idade. Isso, no versículo 22, os pais com medo não querendo responder,
os pais disseram assim: ele tem idade, perguntai-o. Quer dizer, ele tem idade, ele já sabe responder. Obviamente, nós não sabemos aí que idade, se era 21, digamos, porque ele já é maior de idade. Mas o fato dos pais dizerem de idade só nos dá a possibilidade de garantirmos é que era alguém que sabia se expressar, era alguém que sabia responder com clareza quem foi que o curou. Mas, voltando ao que nos interessa especificamente, é quando a Bíblia diz que ele era cego de nascença, nascença, nascença. Então, ele, quando botou o olhinho para fora da barriga da mamãe, ele já veio cego, porque ele é cego de nascença. Quando eu estiver repetindo algo, é para que fique bem solidificado na sua cabeça que este é um assunto importantíssimo para o que nós estamos falando aqui. Ele era cego de nascença. Aí, os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos lá? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Bem, o que os discípulos estão colocando aqui em xeque não é a doença, mas é pecado. Eles estão perguntando assim: o pecado que originou esta doença veio de onde? Veio dele mesmo? Veio dos pais dele? E eles estão confusos porque eles estão raciocinando assim: e uma pessoa pode pecar no útero da mãe? Mas eles pensam: mas a Bíblia diz que a alma que pecar é essa que morrerá. E eles fazem uma pergunta, confusos nisto aí, porém com uma ideia que eles trouxeram de lá do capítulo 5, porque eles tomaram o caso particular do homem, onde Jesus diz com todas as letras: o amigo que já está curado, esta sua doença foi causada por pecado que você cometeu. E eu estou lhe dizendo: não volte a pecar. Para quê? Para que não suceda a você coisa pior ainda. Ora, Jesus disse: esse assunto particular, um homem paralítico era paralítico porque pecou, isso é particular. Os discípulos, na cabeça dele, concluíram logo. Todo mundo que eles fossem achando na frente deles doentes, então eles estavam caçando na cabeça deles qual foi o pecado que cometeram para que esta doença fosse adquirida por essa pessoa. Eles saíram dali com o pensamento indutivo que foi: um homem está paralítico porque ele pecou. E aí eles agora quiseram generalizar, e o pensamento indutivo não é pensamento para generalização, não é pensamento para se dar a certeza. O pensamento indutivo, que parte do singular, parte do particular, eu preciso depois, se eu quiser generalizar, eu preciso perguntar: e será que toda pessoa que peca, necessariamente aquela doença que eu vi ali agora é fruto do pecado? Eles pegam novamente, eles fizeram, eu digo, eles copiaram Samuel, que partiu de um exemplo particular, um rei alto, foi escolhido por Deus para ser eleito. Aí eles querem agora generalizar: todo rei deve ser alto. Eles partem do indutivo, querendo generalizar. Com certeza, ele ainda diz certamente. Isto é um equívoco, isto é impróprio. Samuel deveria dizer: será que Deus deseja um segundo rei tão alto quanto o primeiro? Aqui agora, felizmente, eles até estão fazendo uma pergunta. Eles não disseram certamente como Samuel falou, mas eles estão colocando a pergunta deles
dentro daquela dúvida, porque eles sabem que eles estão perguntando duas coisas que é incoerente. Eles estão assim. Jesus disse que doença é fruto de pecado, na cabeça deles. Jesus não disse doença é fruto de pecados. Jesus diz aquela doença foi fruto de pecado, aquela particular. Outras doenças poderão ser fruto de tantas outras coisas e não diretamente de um pecado. Como eles estão achando estranho, por que estranho? Porque o homem era cego desde nascença. Então eles dizem, se foi ele que pecou, como do tanque de Betesda, ele pecou no ventre da mãe. Mas não dá para pensar isso, que uma criança pecou no ventre da mãe. Então, vamos perguntar, será então que foram os pais? Mas os pais pecarem e a criança nascer cega, então nós teríamos que colocar a responsabilidade daquela cegueira nos pais. E Jesus diz com clareza, não. Há um equívoco no raciocínio de vocês e eu quero dizer para vocês que esta enfermidade, deixa eu ver a resposta clara de Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí nós achamos maravilhoso porque o ensino de saúde para mim é tão fortemente distorcido nas igrejas, que eu digo que é a única coisa que o Espírito Santo deixou escrito com o advérbio verdadeiramente. Eu digo, e nós precisamos dizer que Deus está falando verdadeiramente? Verdadeiramente ele levou sobre si as dores e as enfermidades. E precisa se dizer? Precisa, porque Deus sabe que seria um assunto tão combatido na sua própria igreja, que Deus se utiliza do advérbio verdadeiramente, pela sua ferida nós fomos sarados. Agora, tomar esta cura que já existe no reino do Espírito para trazê-la à manifestação é que é o nosso trabalho de fé, de cuidado com a saúde e outras coisas. Mas eu estou dizendo que o negócio de Deus é com cura e não com doença. Ainda quando uma criança nasce cega, Deus está dizendo, mas a glória de Deus vai se manifestar nela. Queridos, então, nós precisamos de tomar cuidado com generalizações. Por exemplo, eu me caso com um homem louro e sou muito infeliz. Alguma pessoa poderá, tomando um raciocínio, um pensamento indutivo, dizer, olha, ela se deu mal porque casou com louro. Você não casa com louro não, porque todo casamento com louro não vai ser louro, uma pessoa loura, vai se dar mal. Os preconceitos, por exemplo, as superstições, melhor dizendo, não queria dizer preconceito, queria dizer superstição. Já aconteceu de um dia alguém amanhece, tem um sapo morto na sua porta, choveu muito, a enxurrada levou um sapo e o sapo ficou preso ali numa pedra na porta de senhora Fibrosa. Fibrosa vê o sapo e vê, tem um sapo morto aqui, tem um sapo morto aqui, sapo pra lá, sapo pra cá. De tarde, por alguma razão, alguém na casa de Dona Fibrosa morre. As pessoas, habitualmente, elas pensam, na casa de Fibrosa tinha um sapo morto de manhã, de tarde morreu alguém. Conclusão, toda vez que você vira um sapo morto na porta de alguém, tenha certeza que vai morrer alguém. E esta superstição ela é criada por um raciocínio indutivo. E olha, o indutivo ele parte de uma verdade. Que verdade é? Tem um sapo morto numa porta e houve um falecimento nessa casa dessa mesma porta. Isso é uma verdade inquestionável. Todo mundo viu o sapo morto e todo mundo está assistindo
que tem agora a cerimônia fúnebre nesta casa. Mas isto é um caso particular. Jamais se deve tomar o particular para se generalizar, porque isso é uma inverdade, porque isso vai dar muito errado e nós precisamos exercitar o nosso pensamento quando nós quisermos fazer conclusões. E normalmente quando nós queremos concluir, nós dizemos eu deduzo, eu deduzo, eu deduzo, e muitas vezes era para dizer eu induzo e não eu deduzo, porque Samuel, quando ele diz certamente, é como se ele estivesse dizendo eu deduzo que Deus quer que todos os reis sejam altos. Eu deduzo que se o primeiro rei que Deus me mandou coroar era alto, eu concluo que esse é o pré-requisito para a seleção de Deus. Quando Deus fala, queridos, só para encerrar, que eu já estou no 30º minuto, quando Deus diz que ele olha para o coração, o que foi que ele viu no coração de Saul? Não vai dar mais para eu ler os textos, mas está na história dele, ali no início de Samuel, nós lemos capítulo 10. Ele tinha 3 características maravilhosas. Uma delas ele era trabalhador, ele saiu para procurar jumentas do pai que se perderam. E depois ele ficou preocupado quando o tempo passou muito tempo, ele estava preocupado que o pai dele ficasse agora preocupado, dizendo assim, pronto, perdi as jumentas e agora vou perder meu filho? Então ele tinha um bom coração. Além disso, ele era humilde. Quando ele se esconde por trás das bagagens, não é alguém que, além de alto, tinha a alma numa elevação de empáfia, de orgulho. Epa, sou eu o bonzão, eu não sou apenas alto, eu sou o melhor. Não, ele se escondeu porque ele não era arrogante. Deus, olhando para essas características do coração de Saul, o identificou como um homem que tinha um bom coração. E quando eu penso assim, mas Deus já sabia que ele ia se corromper tanto. E aí, queridos, não pensemos só em Deus, escolhendo um Saul de bom coração que depois estaria sujando o próprio coração. Não pensemos só em Saul. Deus tenha muita misericórdia de nós, porque eu digo, Deus me abençoa hoje, mesmo sabendo que amanhã eu vou traí-lo. Deus me abençoou ontem, mesmo sabendo que daqui a um mês eu estarei pecando contra ele. Na verdade, Deus nos abençoa e faz escolhas porque vê um coração bom, mas no meio do caminho nós poderemos nos desviar. E é por isso que a Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve proteger. Proteja o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Terminando, eu quero dizer para você que eu espero que você vá aqui no meu ouvido, que você ponha um comentário. Você pode dar um like ou um dislike, como diz o nosso bom jornalista de Brasília. Mas eu gosto muito, muito, muito de comentário. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor. Até a próxima.